do jornalista português detido aqui no Brasil em fevereiro. Só trazer uma breaking news aqui internacional bem rapidinho. O primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar deve abdicar do cargo, deve renunciar ao cargo, isso antes das eleições gerais da República da Irlanda. Chegou aqui pela BBC News. Ele também deve deixar o cargo de líder do partido. Lembrando que ele se tornou o primeiro-ministro mais jovem da Irlanda em 2017, quando se tornou líder do Fine Gael. Só para trazer essa informação e a nossa audiência ficar atualizada sobre o que acontece no mundo. E qual o motivo, João, de abdicar? Não teve motivo até o momento. Ele só disse que deve deixar o cargo. Não temos informações sobre o motivo, mas a gente sabe que as eleições na Irlanda devem acontecer nos próximos dias também. Perfeito. Mais informação, quero ouvir o Melão no comentário. Fala, João. Olha, o diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal, Rodrigo de Mello Teixeira, admitiu que a corporação monitorou as redes sociais do jornalista português Sérgio Tavares. A declaração foi proferida na última terça-feira em uma audiência no Senado Federal. Teixeira disse que há manifestações de Tavares que, segundo ele, beiram o aspecto criminal. E aí, em sua fala, o diretor da PF caracteriza como criminalidade os supostos ataques que ele fez à Suprema Corte. A gente tem um trecho, vamos ouvir. No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, internet, YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares, que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Mais ou menos. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, até o momento que não tem... Que não pode falar no Brasil. Nenhuma legalidade nesse procedimento, e ele critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações desse cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi isso que foi perguntado no depoimento. Que democracia? Isso é democracia? Ele criticou, não pode criticar, então? É isso? Não pode criticar o sistema eleitoral? É isso? Sérgio em nenhum momento apoiou invasão de prédios. Em nenhum momento. Sérgio, eu entendo que apoiou manifestações previstas e garantidas na Constituição. E outra, Sérgio é brasileiro? Está submetido às regras e às leis que foram agora promulgadas ou legisladas pelo Supremo Tribunal Federal? É isso? Desculpa, o que esse cidadão diz sobre democracia não procede. Por quê? Se não pode criticar, ele usou o verbo criticar, ele criticou o sistema. Se ele não pode apoiar manifestações, não invasão, não depredação, que condenamos veementemente, repudiamos. Entretanto, a manifestação está garantida em lei. Se ele não pode fazer esse tipo de apontamentos em suas redes sociais, sendo um cidadão português, ele flerta com o crime onde? Onde? Olha, Melão, pessoal decidiu passar aí vergonha no débito e no crédito ali
né, nesse depoimento, ou nessa participação melhor, desse cidadão ali na Comissão de Segurança Pública do Senado, hein, Melão? Olha, no débito, no crédito, à vista, enfim, vergonha total. Acho que é uma vergonha para o país diante do mundo. Uma situação como essa, né? Um jornalista, um cidadão português vindo aqui para o Brasil e sendo impedido de entrar por causa de manifestações dele, da opinião dele, de críticas que ele faz lá de Portugal ao que ele está enxergando do que está ocorrendo aqui no Brasil. Imagina só, o cidadão vem para cá e é questionado. Eu só ouvi falar desse tipo de questionamento, nesse nível, só de experiências de pessoas conhecidas que foram para países que viviam verdadeiras ditaduras mesmo, regimes autocráticos. Tem um amigo meu que foi para a Venezuela, de uma manifestação lá, e questionaram ele, e foi algo semelhante na Venezuela. A gente nunca imaginou que isso poderia acontecer no Brasil. E, primeiro, se eles estavam tão convictos de que estavam certos, por que mentiram na primeira versão? Falando a respeito da questão do visto, que era jornalista, precisava de visto de trabalho e tal. Por que a primeira versão foi essa? Qual era o constrangimento? Já que eles são tão corretos aí na convicção deles, por que não falaram isso de cara? Que ele estava flertando, como ele agora está falando, ele está flertando, flertava das suas opiniões com o crime. Estão tentando justificar o absurdo que eles fizeram. Essa que é a verdade, Pitoli, um grande absurdo. Maurício Marcon, deputado federal, está conosco. Marcon, seja bem-vindo, é bom ter você aqui conosco. Mais um episódio envolvendo um membro de uma instituição tão querida, respeitada por nós, que é a Polícia Federal. Entretanto, eu estava lá. Eu fui buscar com o Eduardo Borgo, advogado que atendeu o Sérgio Tavares. Eu fui buscar o Sérgio no meu carro no aeroporto de Guarulhos. Eu sei o que aconteceu, eu sei o tempo que ele esperou. Né? Por exemplo, ele diz, num determinado momento dessa fala, que quanto tempo ele ficou no aeroporto? Ficou quase 4 horas. E diz, não, mas era um procedimento. Não, só ficou o Sérgio Tavares. Não ficaram outros portugueses ou passageiros daquele avião. Só o Sérgio. Por 4 horas. Isso é normal? É detenção. Retenção do passaporte. Então, Marcon, tá difícil de acreditar nessa turma. Bom dia, seja bem-vindo, Marcon. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Melão. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, obrigado, Pitoli, pela oportunidade. Ora, quando tu fala da Polícia Federal ser uma instituição honrada, eu já estou usando a palavra outrora honrada, né? Porque depois de investigar uma baleia, né? Depois de investigar um cartãozinho de vacinação e deixar, por exemplo, os 2 que fugiram lá de Mossoró, não foram pegos até agora, né? A notícia no Brasil é a carteirinha de vacinação e a gente vê situações como essa do jornalista português. Vamos tentar inverter um pouco a lógica para a gente entender o que aconteceu. Nós aqui, eu posso dizer por mim, mas tenho certeza que vocês são críticos do modelo cubano de administração, modelo socialista cubano. Eu critiquei Cuba a vida inteira. Claro que se eu entrar em Cuba hoje, talvez eu seja chamado num cantinho lá, leve umas palmadas, umas porradas e seja deportado e não possa entrar, ou seja ouvido como que foi o que aconteceu aqui com o jornalista português. Isso acontece só em países, como tu bem falou, em países, como o Melão bem falou, em países onde não há democracia nenhuma. Né? Algum jornalista estrangeiro criticar algo que ele considera errado no nosso país não pode ser motivo para ser detido. Nós já estamos quase que provocando uma nova crise internacional como o que aconteceu com Israel. Né? Então o Brasil hoje, infelizmente, Pitoli, eu não consigo mais falar que a Polícia Federal é uma instituição honrada, porque o que ela vem fazendo envergonha qualquer brasileiro de bem. Claro que existem pessoas maravilhosas dentro da polícia, isso é inegável, mas a instituição vem sendo usada pelo judiciário para tocar medo nas pessoas que discordam do regime. Isso não tem nada de democrático. Isso a gente viu lá na Gestapo, na Alemanha, isso tem na Rússia, isso tem na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua. Isso não é algo natural. Então, para mim é muito triste ver a outrora Polícia Federal que prendia, né, deputados com dinheiro na cueca, que prendia deputados com milhares e milhares e milhões de reais num quartinho. Todo mundo lembra daquela foto, né, daquele parlamentar aliado de Lula com sacos de dinheiro. Essa era a Polícia Federal. Hoje ela se resume a prender ou
deixar preso o jornalista estrangeiro, ela se resume a investigar cartãozinho de vacina, ela se resume a investigar se uma baleia foi importunada. Então, sinceramente, a gente vê essa desmoralização da polícia, o que é ruim para as nossas instituições, o que é ruim para a nossa democracia, mas que enquanto nós tivermos inquéritos como aquele do fim do mundo, né, ou das fake news que não termina nunca, ela vai servir como braço do regime para perseguir quem discorda do regime.